está escrito: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele é o Rei dos judeus, ele é o Rei de Israel, ele é o Rei da história, ele é o Rei da justiça, ele é o Rei do céu, ele é o Rei da glória, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei soberano, continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante, imparcialmente misericordioso, imperialmente poderoso, imortavelmente gracioso. Ele é o maior fenômeno que cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele é o único, ele é incomparável, ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é o endereço da felicidade, ele é o portal da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará nesta noite o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Santamente Satanás. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele nessa noite. Eis que todas as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que Ele levanta grandes ilhas, como que uma coisa pequeníssima. Grandes ilhas aqui não está falando dessas ilhas de beira de rio que a gente vê por aí. Grandes ilhas aqui está falando de continente. Diz mais, olha o resultado, versículo 17: porque todas as nações são nada perante Ele, Ele as considera menos do que nada. A glória de Deus é maior do que a glória dos Estados Unidos, a glória de Deus é maior do que a glória do próprio Brasil, a glória de Deus é maior do que a glória da China, do Japão, da Espanha, da França, da Itália. Por isso agora, receba essa glória, seja cheio dela. Aleluia. Talvez você esteja até se perguntando, mas enquanto creio, Jesus não veio à terra. Se essa glória é tão grande, por que as nações não se curvaram diante de Jesus? Deixa eu explicar para você. Quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que Jesus se despiu de toda a sua glória. Jesus tornou-se semelhante a um de nós. Escute para você entender. Eis o motivo pelo qual todas as nações não se prostraram diante de Jesus Cristo. Mas existe uma profecia no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo de número 18, o qual está escrito: eis que eu ajuntarei todas as nações e virão e verão a minha glória. Paulo disse que diante de Jesus Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu explicar para você mais detalhado porque não se curvaram diante de Jesus Cristo e porque um dia e não se curvar. Sabe por quê? Porque na primeira vida o meu Jesus veio sobre a terra, mas na segunda ele vai vir sobre os ares. Na primeira vida Jesus veio em carne mortal, mas na segunda vida ele virá em espírito vivificante. Na primeira vida ele veio sobre uma manjedoura, mas na segunda vida ele virá sobre as nuvens. Na primeira vida ele veio para salvar, mas na segunda vida ele virá buscar os salvos. Na primeira vida ele veio libertar, mas na segunda vida ele virá buscar os libertos. Na primeira vida ele veio para plantar, na segunda vida ele virá para colher. Na primeira vida ele veio como servo, mas na segunda ele
Parece que eu estou vendo